Eu estou na tribuna mais uma vez para falar do mesmo tema. E vou voltar na segunda, na terça, na quarta, até que esse plenário vote. Esse plenário, senhor presidente, pela estimativa que vi junto à própria mesa, deve votar entre terça e quarta a medida provisória que trata do salário mínimo e do reajuste do benefício dos aposentados e dos pensionistas. Senhor presidente, é um tema que eu tenho tratado ao longo do meu mandato com enorme carinho. É inadmissível que não se garanta aos aposentados, pelo menos, o mesmo crescimento que é concedido ao salário mínimo. Ontem eu falava que votei aqui com muita convicção, e todos os senadores votaram, não teve um voto contra, no aumento do judiciário, que vai ficar em torno aí de 60% a 70%, porque há um acúmulo, por isso é justo, de quase 10 anos sem um centavo de reajuste. A situação dos aposentados e pensionistas, senhor presidente, é semelhante. Há uma defasagem aí de quase 15 anos que ultrapassa já a 80%. Pois bem, o que foi colocado pelos deputados na Câmara é apenas uma emendazinha dizendo que no ano de 2016 o reajuste vai ser zero, que no ano de 2017 o reajuste vai ser zero e que no ano de 2018 e 2019, ainda se o PIB crescer, poderá ter algum tipo de reajuste. Eu não consigo conceber, na minha pequena capacidade de analisar os fatos, que vai ter um senador que vai votar contra. Alguém que tem um prejuízo de cerca de 70%, e o que eles estão pedindo é somente isso. Eles não estão pedindo nada do atrasado. Eles só estão pedindo o seguinte: só garantam para nós que se o PIB crescer e o salário mínimo tiver 1%, nos deem 1%. Se tiver 0%, nos deem 0%. Se tiver 0 vezes 0, nos deem 0 vezes 0. Por isso, senhor presidente, eu estou muito convicto que não há argumento nenhum saudável e sério que prove que o aposentado não mereça, pelo menos, o reajuste conforme o crescimento da economia. Seja pelo crescimento da massa salarial, ano após ano, não estão pedindo um centavo do atrasado que eles teriam de direito, ou o crescimento do produto interno bruto, que é medido, infelizmente, nos últimos 2 anos, porque é retroativo a 2 anos atrás, o cálculo, não o benefício, só o cálculo. Foi 0,1 e no outro ano foi negativo. Significa que nos próximos 2 anos eles não terão reajuste. Senador Álvaro Dias. Eles estão propondo isso. E alguém disse que mas vai ter um gasto de 9 bi, só se for na casa da nona dele isso. Que vão conseguir lá assaltar a casa da nona e vão criar 9 bilhões, que com PIB negativo é impossível. É impossível ter esse gasto. Agora, se quiserem fazer uma projeção para daqui a 40 anos, como eles gostam de fazer, daqui a 50 anos, assim mesmo eu digo, mesmo daqui a 40 anos, pela expectativa do crescimento do PIB, porque a inflação é obrigada a pagar, pela expectativa calculada por IBGE e por cálculos atuariais, mesmo daqui a 50 anos, não dá aquilo que eles estão falando. Eles falam em 50 bi, sei lá o quê. Mesmo assim, não dá. Tomara que desse. Tomara que o PIB efetivamente crescesse, que nós não tivéssemos numa época de recessão, que nós não tivéssemos numa época de inflação, que nós não tivéssemos numa época de juros altos, mas não é esse o quadro. Nós queremos somente assegurar a esses aposentados, e digo mais, é em torno de 20% só, porque 80% deles já ficam até um salário mínimo. E quem ganha até um salário mínimo já está assegurado essa mixaria de inflação mais PIB. Esses outros querem somente que seja assegurado também a eles a inflação mais PIB. Eu confio na coerência, senhor presidente, dos deputados e senadores, que votaram com tanta tranquilidade. Eu estou falando aqui porque eu trabalhei, inclusive,
para aprovar o PL 28. Me lembro que, há um mês atrás, aí do plenário, eu me dirigi ao presidente Renan, quando a galeria lotada, aqui na volta do plenário, tudo lotado, de servidores, eu disse, presidente, não vota hoje, mas vamos marcar uma data e nesse dia, com acordo ou sem acordo, a gente vota. E o presidente Renan garantiu que votaria e foi votado. Foi votado e foi 1 ou 2 votos que eu vi contra. Anunciado, eu só vi 1. Então, essa coerência, senhor presidente, de quem reconheceu que tinha que ter o reajuste, eu espero que agora, que o impacto não é de 15 bi, não é de 20 bi, não é coisa nenhuma. O impacto é de um PIB negativo. E se o PIB é negativo, o reajuste é 0. Apenas se assegura o princípio de uma política salarial que poderá ser positiva, o PIB, e aí vai repercutir em 2018 e 2019. E termina aí. E termina aí, senhor presidente, porque essa política, ela termina em 2019. Por isso que nós estamos na expectativa muito positiva, senhor presidente, e coerente com nossos quase 28 anos nessa casa, sempre defendendo a mesma posição, mesmo quando éramos oposição e hoje quando estamos na base do governo. Nós não mudamos nunca de opinião ou de posição, até porque essa é a coerência que eu cobro até de mim mesmo, todos os dias, quando analiso os debates aqui no Congresso Nacional. Por isso, senhor presidente, nesse meu pronunciamento, que eu vou deixar entregue à mesa, eu faço toda uma projeção do presente e do futuro das contas da Previdência, que o ano passado deu um superávit de 54 bi. Se a continuar esse superávit, que essa é a expectativa, até porque talvez a gente não tenha mais a desonegação da folha em 20%, que deu um prejuízo em 2 anos de 70 bi, significa que daqui a 50 anos nós teremos um superávit que vai ultrapassar toda e qualquer expectativa negativa daqueles que não querem que seja reajustado o projeto de lei nos moldes que foi aprovado na Câmara dos Aposentados e Pensionistas. Por fim, senhor presidente, eu quero só deixar registrado um pronunciamento que faço ainda sobre um tema que já falei um outro dia, que se refere ao Código de Trânsito. O que ocorre, senhor presidente, que o CONTRAN resolveu, na época desse debate ainda, editar uma resolução em relação aos interesses das placas dos veículos usados para o trabalho na área rural dos agricultores. Preocupado com o setor e com as inúmeras manifestações da área, o meu Rio Grande do Sul tem uma produção agrícola muito grande. Foram realizadas reuniões, audiências públicas com os mais variados setores. Enfim, aprovamos o projeto, porém foi vetado na época pelo Executivo, mas foi mantido uma redação pela uma medida provisória, a 656, que foi ali dispensado o licenciamento às colheitadeiras, tratores e outras máquinas agrícolas. O que acontece, senhor presidente? Veio agora um novo texto. O novo texto exigia apenas o registro em cadastro específico da repartição de trânsito para aqueles fabricados ou importados a partir de 1º de janeiro de 2015. Senhor presidente, nesse momento, a presidenta edita, então, outra medida provisória, a 673 de 2015, tratando da matéria em comento, porém com redação diversa do que aquela que havia sido aprovada nas 2 casas. Aí se criou de novo impasse. Senhor presidente, eu quero concluir, porque o meu tempo terminou. Quero cumprimentar aqui o relator da matéria, o relator da última emenda. O relator da matéria construiu um texto que atende o segmento agrícola e fica de acordo com os anseios dos pequenos agricultores. Quero cumprimentar aqui o deputado José Carlos Aleluia, relator da matéria,
que soube dialogar com todos os setores e, assim, deu seu parecer pela aprovação do PLV 8 de 2015, que vai contemplar os interesses das máquinas usados pelos agricultores na sua labuta, no seu dia a dia. Cumprimento aqui também o deputado Alceu Moreira, lá do Rio Grande, que foi quem apresentou o primeiro projeto nesse sentido. Com isso, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os dois pronunciamentos, esse que eu falo da importância dessa Casa, semana que vem, aprovar o projeto de salário mínimo, aposentados e pensionistas, que a ampla maioria não ganha mais do que 4 salários mínimos. Eu diria que quase que 80% ganha 1 salário mínimo. Já estão contemplados com inflação mais PIB. E os outros 20%, senhor presidente, 95% ficam na faixa de 3 a 4 salários mínimos. O resultado é insignificante nas contas da Previdência, que se aproxima de 500 bilhões de reais, com superávit anual, repito, de 54 bi. Agradeço a Vossa Excelência, com muita convicção, que a semana que vem a gente vai aprovar. Não é nem dinheiro no bolso do aposentado, é uma proposta que aponta que o aposentado terá uma política salarial de inflação mais PIB ou com crescimento da massa salarial a partir do ano que vem.